Oi, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai continuar nossa revisão para o Enem. E na nossa revisão do Enem a gente está falando de estruturas ideológicas e também uma relação com as atualidades, porque no Enem a perspectiva que cai é uma perspectiva muito ligada à questão de atualidade. Na última aula a gente falou sobre a questão do socialismo e do comunismo, a gente mostrou, inclusive, a gente viu inclusive essa questão de que socialismo não é comunismo, que é o grande erro das pessoas. Comunismo é uma estrutura sem Estado, é uma estrutura onde as pessoas têm a capacidade de se organizar, e o socialismo seria esse processo de transição da sociedade capitalista para a sociedade comunista. Para o Marx, esse processo de transição ele é via revolução, e a gente tem, historicamente, dois estados que conseguiram fazer essa revolução. Um é a Rússia, que faz a revolução, e o outro é Cuba, que inicialmente é uma revolução popular e depois vira, de fato, uma revolução socialista. Também apresentei para vocês que, por mais que alguns países se autodefinam como comunistas, dentro da teoria eles não são comunistas, eles ainda estão no processo de transição socialista. E por que dentro da doutrina eles não são comunistas? Porque, como eu falei, para ser comunista é necessário ter ausência de Estado. Não existe no comunismo essa ideia de Estado forte. Isso é uma visão equivocada de muita gente que não leu Marx. Inclusive, isso é uma das coisas mais curiosas, né? As pessoas elas falam muito do Capital, elas falam muito do Marx, mas elas não leram as obras. Então elas acabam falando de orelha e aí falam, não, porque o comunismo, o Estado interventor... Não, o comunismo não tem Estado. O Estado forte interventor é no socialismo, porque você precisa fazer o processo de transição. E aí nessa revisão a gente precisa falar dos estados que têm essas características e dos estados que passam pela outra perspectiva, que é a social-democracia. Antes de eu falar isso, só fazer um adendo aqui. A gente falou do socialismo utópico, a gente falou do socialismo científico, que é a perspectiva marxista, mas também existe o socialismo libertário, que apesar dele cair pouco no Enem, é importante vocês compreenderem a existência dele. O socialismo libertário é o que a gente chama de anarquismo, vulgarmente chamado de anarquismo, porque a anarquia está sempre remetida a um processo de bagunça. E no socialismo libertário não existe esse processo de bagunça. O que existe é um processo revolucionário, onde você sai de um sistema capitalista e vai direto para o Estado comunista. Então, você sai direto de uma sociedade sem necessidade de Estado, que se organiza por um processo de autogestão. Temos dois grandes ideólogos do socialismo libertário, que são Bakunin e Malatesta. O Bakunin é o mais famoso e ele é muito interessante porque ele inclusive escreveu as suas teorias no mesmo período que o Marx estava escrevendo, e eles participam inclusive de grandes simpósios, de grandes encontros juntos para discutir, porque ambos são socialistas, só acreditam numa perspectiva diferente de transformação de sociedade. O socialismo libertário ele rompe também com o capitalismo. Então, é muito comum hoje, com essa coisa de YouTube, né? Você ouvir termos como anarcocapitalismo. Não existe, tá, gente? Anarcocapitalismo não existe. Ou você é anarquista ou você é capitalista. O anarquismo preza o fim do sistema capitalista, então você não pode ser anarcocapitalista. O que acontece é que o pessoal confunde liberalismo político com anarquismo. Então, ou você é anarquista ou você é capitalista. Agora vamos para um outro ponto. As pessoas falam muito também de social-democracia. A social-democracia ela tem dois momentos. Ela vai ter um primeiro momento com uma revolucionária chamada Rosa Luxemburgo, muito importante, onde ela vai apresentar inicialmente o conceito de social-democracia, e a social-democracia vai ter um outro momento que é pós-Segunda Guerra Mundial. Qual é a característica principal da social-democracia hoje? A social-democracia ela é uma perspectiva de esquerda, porém, ela não acredita num rompimento violento com a estrutura capitalista. Ao contrário, ela é considerada o que a gente chama de esquerda reformista. Enquanto a gente tem, na perspectiva socialista e comunista, uma esquerda revolucionária, você vai ter na social-democracia uma esquerda reformista. O que é essa reformista? Por que ela é reformista? Porque ela passa por um processo de reforma. Ela reforma o sistema constantemente e ela utiliza o capitalismo. Ela não vai romper com o capitalismo. O capitalismo ele vai ser importante para a construção de Estado, mas não há o rompimento. E aí a gente percebe que nas novas perspectivas, nessa readequação ideológica, principalmente pós-década de 50, não necessariamente existe a ideia ou a necessidade de você romper com o capital, você romper com o sistema. Você pode utilizar o sistema
se mantém ideologicamente, né, com uma série de características, ou socialistas, comunistas, né, ou social-democratas, onde nessas perspectivas, principalmente as socialistas e as sociais-democratas, você tem uma intervenção do Estado muito forte, né, na vida civil, você tem um Estado organizando as questões básicas de forma muito forte, mas você não tem necessariamente o rompimento. E a gente pode pegar, por exemplo, exemplos disso, de países, de uma certa forma, organizados dentro dessas duas perspectivas e que não possuem esse rompimento. Por exemplo, países que a gente chama de social-democracia no mundo. Noruega, Suécia, os países que a gente chama de nórdicos, que são países que seguem essa perspectiva social-democrática, onde você tem os direitos básicos da saúde, educação, moradia, alimentação, né, a estrutura de emprego, o Estado ele se envolve muito com isso. A gente pode perceber até nessa perspectiva agora do coronavírus, onde os países que têm essa característica social-democrata, o Estado pegou para si a responsabilidade de reorganização, inclusive financeira, né, dos comerciantes, e trabalhou em cima, e deu auxílio, deu ajuda, e esses países não quebraram tanto. Você tem países socialistas que se definem como comunistas, mas que ainda estão nessa transição, que é a China e o Vietnã, que tiveram níveis baixos de contaminação e morte comparado a outros países, né? A China ela não passou de 5 mil mortes, tendo mais de 1 bilhão de habitantes, e o Vietnã também teve um nível muito baixo. O Estado interviu de forma muito forte, e são países que se representam como socialistas e comunistas. Qual é a característica que eles mantiveram, né, da doutrina lá do século XIX? A perspectiva coletivista, tá? São países onde você não tem uma perspectiva individualista, como tem nos países que seguem a perspectiva liberal, onde o coletivismo ele é mais importante, e esse processo coletivista ele é ensinado desde a sua infância. Então, por exemplo, no controle do Covid na China, os moradores cuidavam dos moradores. Então você tinha pessoas nos bairros que eram responsáveis pelos prédios, onde todos os dias as pessoas batiam nas portas dos apartamentos para saber se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, se precisava ir para o hospital. Você tinha um mapeamento muito mais forte. Então, uma perspectiva onde o bem coletivo está acima do bem individual. Na social-democracia também se tenta isso. O bem coletivo está acima do bem individual. Nos países de tendência liberal, você tem um bem individual acima do bem coletivo. Porém, cada país de tendência liberal segue de uma forma diferente. Se a gente pegar, por exemplo, a perspectiva francesa, ela vai seguir uma perspectiva liberal, mas respeitando a ideia de liberdade, da garantia dos direitos individuais. Então, o bem coletivo ficou acima do seu bem individual, porque para proteger o todo da população, você acaba ignorando um pouco as questões individuais. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o bem individual ficou acima de qualquer perspectiva coletivista, qualquer perspectiva do bem coletivo. E aí você tem um cenário de 200 mil mortes, porque quase cada um por si. Isso é bom economicamente em alguns momentos? Sim, porque você tem uma possibilidade muito maior de enriquecer, uma possibilidade muito maior de mobilidade social. Mas em situações de crises como essa, o Estado, como ele não tem tanto poder de intervenção, é muito difícil fazer esse controle. E como a sociedade não é organizada de forma coletivista, é muito difícil também ela compreender a questão do outro. Porque isso tem uma relação com o processo educacional. Gente, na próxima aula, a gente vai continuar falando também, fazendo essa revisão sobre estruturas políticas dentro da perspectiva de atualidades, tá? E a gente vai falar sobre a questão das eleições americanas, tá? E essa diferença das eleições americanas com as eleições de outros países, como a eleição brasileira, e como é que funciona esse processo democrático, já que a gente já estudou estruturas democráticas, principalmente em Habermas. Qualquer dúvida, mandar e-mail ou entrar na tutoria. E, gente, fica muito atento, porque no Enem cai muito essas questões referentes à organização dos estados de acordo com os processos ideológicos, ok? Beijo!